há sempre um começo, uma nova canção. Corra, abrace, respire e sinta essa alegria no coração. Ensine o amor, aprenda a viver. Ame a vida, cuide bem de você. Cuidar da saúde é viver com alegria. Unimed Maringá, nosso melhor plano é cuidar de você. As nossas saudações aos nossos prezados telespectadores, que nos prestigiam com a sua atenção. O tema de hoje é malefícios do açúcar. O açúcar branco recebe uma série de produtos químicos que alteram a sua cor, o sabor. Sabemos também que o uso excessivo desse produto pode prejudicar o organismo, como o envelhecimento precoce e comprometer o sistema imunológico. A partir de agora, o programa Saúde Hoje, você vai estar sabendo tudo a respeito do açúcar branco. Para isso, nós convidamos o Dr. Sidney Signorini. Sidney, é um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer estar aqui também, Nelson. Obrigado pelo convite. Muito bem, o Sidney Signorini, ele é graduado em endocrinologia com o título de especialista pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Ele é professor do curso de Medicina da Universidade Uningá. Tem pós-graduação em Nutrologia e foi docente do curso de Nutrição da Unicesumar por 10 anos. Ele também é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes. Ele atende na Beta Clínica, Centro de Diabetes de Maringá. Nos aguarde e já voltaremos. Programa Saúde Hoje, 17 anos com você. Olha só que linda é a vida, há sempre um começo, uma nova canção. Corra, abrace, respire e sinta essa alegria no coração. Ensine o amor, aprenda a viver. Ame a vida, cuide bem de você. Cuidar da saúde é viver com alegria. Unimed Maringá, nosso melhor plano é cuidar de você. Há 38 anos, o escritório de contabilidade Escoplan assessora seus clientes de maneira íntegra e eficaz. A Escoplan é uma empresa de sucesso e responsabilidade social que apoia há 6 anos o programa Saúde Hoje. Clínica de Psicologia Doutora Michele Maimone. Especializada no Brasil e Estados Unidos, a psicóloga Doutora Michele Maimone atende crianças, adolescentes e adultos. Um nome que é sinônimo de credibilidade e tradição na área de saúde em Maringá e região. Agende seu horário. Na hora dos óculos de grau, procure a Ótica Comercial. Dezenas de opções em armações e lentes e tudo facilitado pelo crediário próprio ou no cartão. Entre no clima do verão com as ótimas opções em óculos de sol das melhores marcas. Vai presentear? A Ótica Comercial também tem o presente. Grande linha em joias e relógios e vários modelos de alianças. Bom atendimento, rapidez e garantia. Procure a Ótica Comercial. Em Maringá, ótica é comercial. Estamos de volta ao nosso programa Saúde Hoje com o tema em pauta, malefícios do açúcar. Sidney, bom, os alimentos contêm açúcar também, né? Acho que são os carboidratos, né? Mas o verdadeiro vilão aqui é o açúcar branco, o açúcar refinado. Bom, a primeira pergunta é exatamente essa. Até que ponto podemos dizer que o açúcar é importante para o nosso organismo? E quais são os malefícios causados por ele e se o uso for em excesso? Muito bem. Então vamos lá. Todos esses açúcares, né, que vêm nos vegetais, batata, mandioca, a farinha, né, os derivados, bolacha, a gente chama isso tudo de carboidrato. Carboidrato é tudo aquilo que pode ser transformado em açúcar pelo nosso organismo. Então quando um indivíduo ingere algum alimento contendo carboidratos, o nosso organismo quebra isso, transforma em açúcar, e esse açúcar ele é importante porque ele é uma das fontes de energia do nosso corpo, né? As células vão usar esses açúcares aí como fonte de energia. Ele não é a única fonte de energia, mas ele constitui mais ou menos 50% da nossa alimentação. Então o excesso disso acaba sendo estocado, não como açúcar, mas acaba sendo estocado em forma de gordura, e gera
problema tão conhecido aí que é a obesidade. E essa obesidade ela pode gerar uma série de outras consequências, como diabetes, hipertensão arterial, aumentar a incidência de alguns tipos de cânceres, né? Entre aquilo que a gente chama de síndrome metabólica. Então, carboidrato é importante, né, para a nossa alimentação, mas em excesso ele faz mal e gera outras doenças. Até uma curiosidade para mim, porque quando eu fiz uma pesquisa a respeito do açúcar, eu não sabia que havia tantos tipos de açúcar assim. Pra vocês terem uma ideia, nós temos o açúcar cristal, o açúcar confeiteiro, o açúcar mascavo, o refinado, que é o vilão aqui, que causa problemas para a saúde, né? O açúcar impalpável, já viu um açúcar impalpável? Eu nunca vi isso. E o açúcar demerara, é impressionante o nome de açúcares. Na verdade, o primeiro açúcar que surgiu foi o açúcar mascavo, que é o melado, né, da cana, que depois é processado. Esse açúcar, ele é o melhor que tem, se é que a gente pode dizer isso de um açúcar, né? Endocrinologista não gosta muito de açúcar. Mas esse tem todos os minerais, tem o ferro, tem tudo aquilo, porque ele é um produto que não foi industrializado ainda, né? Foi feito ali a moenda da cana, foi feito o melado, né, a rapadura e foi extraído esse açúcar. Mas inventaram um dia que esse açúcar não poderia ser marrom. E aí começou um processo de transformá-lo num açúcar branco. E nesse processo químico ele muda de cor, só que ele também perde as propriedades nutricionais. Então, quanto maior é o grau de refino desse açúcar, e no processo de refino, eu não estou falando só em deixar o pó mais fininho, mas mudar de cor, a gente chama ele de o açúcar refinado de açúcar branco, para nós eles são sinônimos, você vai perdendo nutrientes que o açúcar mascavo tem, vai mantendo as calorias, mas vai aumentando o número de substâncias químicas. Aí você tem o açúcar de confeiteiro, que é esse açúcar em pozinho mais fino, você tem o açúcar refinado, o açúcar cristal, e o açúcar demerara, que é um açúcar intermediário no processo de refino entre o açúcar mascavo e o açúcar cristal. É um açúcar que passou já por um processo de refino, mas não completou, né, a transformação de pó marrom para pó branco, que é o que eles achavam que na época o açúcar tinha que ter. Bom, o excesso do açúcar, então, quais os malefícios que traz? O açúcar é extremamente calórico, né? O açúcar tem uma caloria, 1 grama de açúcar tem mais ou menos 4 calorias. Então, se eu coloquei 10 gramas, eu coloquei 40 gramas, se eu coloquei 100 gramas, eu coloquei 400 calorias em cima. Então, ele é capaz de imprimir caloria em alimentos inocentes. Então, por exemplo, um refrigerante zero, que é um refrigerante sem nada de açúcar, tem 0 calorias. Uma lata de refrigerante comum com açúcar tem 150 calorias. Então, esse é o exemplo de um alimento que tem as suas calorias oriundas exclusivamente do açúcar. Então, como ele é um alimento altamente calórico, capaz de imprimir um excesso de calorias onde ele é colocado, isso prevalece o desenvolvimento aí de obesidade, em diabetes, aquelas pessoas que são predispostas. Então, açúcar não é um bom negócio. Lembrando que, como você acabou de dizer, né, que o açúcar refinado ele contém várias substâncias químicas que fazem parte dele. Então, você está ingerindo, na verdade, substâncias químicas e perdendo o valor nutritivo que deveria haver com o açúcar mascavo. Né? Existem outras maneiras, né, de eu colocar um gosto doce no alimento. Eu posso adoçar com mel, que é uma substância que também tem a mesma caloria do açúcar, mas tem um valor nutricional bem melhor do que o próprio açúcar. Eu posso usar ali o açúcar de coco, que ele tem fibras, né? Existem os adoçantes, né? A gente dá preferência para os adoçantes naturais, né? Que são estévia, né? O xilitol, né? Que é um tipo de açúcar que não é absorvido pelo nosso corpo, mas é um açúcar bom. Então, existem outras maneiras de a gente imprimir o sabor doce nos alimentos. Né? Existe a frutose, que é o açúcar da fruta, existem as próprias frutas. Quando você vai cozinhar algum alimento ou fazer um suco, muitas vezes o tal do açúcar tira o sabor, né? Você acaba não sentindo o sabor. Então, a gente desde muito cedo vai acostumando o nosso paladar com o gosto doce. A gente perde de vez em quando a sensibilidade de ter o sabor do alimento, porque o próprio açúcar mascarou o sabor desses alimentos. Então, a gente teria que fazer de fato o caminho de volta, né? Colocar menos açúcar, menos coisas doces nos nossos alimentos, porque além de diminuir o valor calórico, eu ainda estaria sentindo um pouco mais o sabor do próprio alimento. Para citar um exemplo até clássico disso tudo, que você acabou de dizer, de alterar o sabor, quer dizer, você está acostumado com ingerir açúcar, quando você toma café e você coloca o açúcar, né, você tira o gosto do café, entendeu? Você não sente o gosto do café. Se vocês aprenderem a tomar café sem açúcar, vão saber se o café é bom, de boa qualidade ou não. É igual vinho. Exatamente. Né? O vinho tinto seco, que é o vinho que tem só o açúcar da própria fruta, não foi acrescido de açúcar, como um vinho suave, por exemplo.
Tem que ser um vinho bom, porque se ele for ruim, você sente o gosto da uva ruim. Exato. Né? Então a gente apura o paladar à medida que a gente diminui o tanto de açúcar que colocamos nesses alimentos. No caso, senhorini, por exemplo, o excesso de uso do açúcar pode comprometer o sistema imunológico do organismo do paciente? Existe um hormônio que a gente tem que produzir para metabolizar, para quebrar o açúcar. Esse hormônio se chama insulina, que é aquele hormônio que se injeta em diabéticos que fazem uso disso. Mas todas as vezes que eu como alguma coisa com açúcar ou algum carboidrato, isso não é só para o açúcar, eu tenho que produzir insulina para metabolizar isso. Essa insulina, até uma certa medida, ok, ela abre as células para que o açúcar entre e possa ser utilizado como fonte de energia. Mas quando eu começo a ter uma quantidade muito grande de açúcar e começo a produzir muita insulina para metabolizar isso, ele aumenta um outro hormônio que se chama cortisol, que é um hormônio que uma glândula chamada suprarrenal produz. E esse cortisol é um imunossupressor. Então eu abaixo a guarda, diminuo a avidez do meu sistema imunológico em combater as infecções e com isso a minha imunidade cai. Então é um fator complicado, né, o uso, né, do açúcar. Né, ele caso, é pró-inflamatório, né? O açúcar inflama as células, né? O açúcar é extremamente neurotóxico, inflama os nervos, né? Então é um dos alimentos que realmente o açúcar de adição, que é esse açúcar que a gente coloca nos alimentos, a gente não deveria consumir. A gente deveria consumir apenas os carboidratos que estão nos alimentos e não colocar açúcar de adição. Ele não tem propriedade nutricional alguma, não tem vitaminas que justifiquem o seu uso. E ele vai servir para engordar e para mexer com o seu pâncreas. Bom, tanto isso é verdade que o açúcar, por exemplo, que a gente conhece, né, no caso, a cana-de-açúcar, do qual é extraído o nosso açúcar, né, principal, que é a maior fonte do açúcar, né, ela data de mais ou menos 6.000 anos. E em alguns séculos, durante alguns séculos, era considerado ouro branco, né? E guardado inclusive em cofres, né? O açúcar, na verdade, a cana-de-açúcar é originária da Índia e da China, né? Depois veio para o Brasil, né? Veio para também colonizar o Brasil. Veio com o descobridor do Brasil, entendeu? E foi trazido das Ilhas Madeira para o Brasil, né? E Pernambuco era, na época, um dos maiores produtores de açúcar do mundo. Né? Depois, no século seguinte, o ouro entrou na jogada e então o açúcar ficou em segundo plano, mas isso faz parte da história. Sabe que o açúcar ele tem uma história até interessante, porque ele é rico num aminoácido que se chama 5-hidroxitriptofano, que é o famoso 5-HTP. E esse aminoácido, nada mais nada menos, ele é precursor de um hormônio que é a serotonina, que é o hormônio que dá sensação de bem-estar, de saciedade. Então até justifica historicamente por que os povos guerreavam e brigavam tanto por conta do açúcar, né? O açúcar é capaz de promover euforia, de diminuir o estresse, portanto que em situações de ansiedade a gente procura alimentos doces, chocolate, justamente porque inconscientemente nós sabemos que lá dentro está o aminoácido 5-hidroxitriptofano, que é a matéria-prima para a produção da serotonina, da melatonina, que é o hormônio do sono. Então ali, é lógico que existe esse aminoácido em outros alimentos, na banana tem, nos alimentos doces, não precisa do açúcar exclusivamente para isso, mas é uma das fontes encontradas na natureza, o nosso cérebro sabe disso. Muito bem, bom, pré-diabetes, como que você chega a um diagnóstico que um paciente tem pré-diabetes? E quais são os fatores que podem ser controlados para que evite que o indivíduo dessa categoria passe para o diabetes ativo? Bom, vamos colocar então que a coisa não começou no pré-diabetes, né? Existem 3 passos para o indivíduo se tornar diabético. O primeiro deles é uma situação que a gente chama de resistência insulínica. O segundo é o pré-diabetes e depois ele se torna diabético. Esse paciente que é o resistente à insulina, ele tem glicose normal. Se você for fazer exame de diabetes, né, de glicose no sangue, está abaixo de 100. Então de 99 para baixo, isso é normal. Mas ele já produz muita insulina para fazer essa glicose estar normal. É normal até 10 de insulina, ele já produz mais do que isso. De tanto ele forçar esse pâncreas a trabalhar além da conta, esse pâncreas vai cansando. Quando ele cansa 30%, a glicose passa de 100 em jejum, mas não chega a 126. Essa categoria a gente chama de pré-diabetes. Então esse pré-diabético ele já tem 30% de perda de capacidade do pâncreas em produzir insulina. Se você não fizer nada, ele vai para o passo seguinte, que é o diabetes, que é quando em jejum a glicemia passa de 126 no sangue. Esse indivíduo já perdeu 50% do pâncreas. Então, na verdade, nós queremos pegar o indivíduo que ainda não é diabético e evitar que ele se transforme em pré. Agora, o pré-diabético é um cara que está numa situação
até confortável. Ele pode virar diabético ou ele pode voltar a ser normal, depende das modificações, tanto de estilo de vida, alimentação com menos carboidrato, aí sim a restrição do açúcar, como também o uso de medicamentos. Então, nesse ponto, a gente já tem um problema genético, que é o organismo não aproveitar corretamente a insulina que ele mesmo produz. Então, aí eu tenho já indicação formal para uso de medicamentos para que ele não progrida para o próximo passo, que é o diabetes. Muito bem, nós vamos continuar com esse tema, né, no próximo bloco, sobre malefícios do açúcar. Programa Saúde hoje, 17 anos com você. Manter a boa visão é desenvolver a alegria de viver, porque a vida é feita de pequenos detalhes. Por isso, os cuidados devem começar desde cedo. O Centro Oftalmológico Maimone está há 45 anos atendendo os mais diversos casos de doenças oculares e recuperando a sua visão. Estruturado com modernas instalações, a clínica dispõe de aparelhos da mais alta tecnologia, além de adaptação de lentes de contato, conta com oftalmologistas capacitados para a realização de cirurgias de glaucoma, catarata e pterígio. Tudo isso para melhor atendê-lo. Doutora Aline Maimone e Dr. Nelson Maimone, excelência e tradição em oftalmologia. Rua Nel Alves Martins, 3415, Maringá, Paraná. Fone 3225-3232. G-Ótica Móvel, a ótica que vai até você. Aqui você encontra as melhores marcas do mercado em lentes e armações. Contamos também com aparelhos de tecnologia digital de última geração. Não sofra mais com a adaptação de seus óculos multifocais, medidas com 100% de precisão. Somos especializados no atendimento residencial. Ligue agora e agende uma visita com um de nossos consultores, 3029-0079 ou pelo WhatsApp 9914-7734. Não se desespere se seu equipamento autoclave estragou. Agora em Maringá, oficina da autoclave. Substituímos sua autoclave durante o conserto. Representante autorizado Cristófoli Biossegurança. Avenida Getúlio Vargas 252. Fone 44-3255-6238 e 9858-7365. Oficina da autoclave. O Nobel é a escola mais completa para o seu filho. A partir de 3 anos, eles já começam também o aprendizado do inglês, em uma verdadeira imersão no idioma. O Nobel tem a melhor estrutura para a educação infantil e ensino fundamental de Maringá. Aqui, as atividades pedagógicas, culturais, esportivas e artísticas são todas contextualizadas no idioma inglês. Traga o seu filho para aprender inglês e se tornar bilíngue. Traga o seu filho para estudar no Nobel. Quanto mais cedo, melhor. The sooner, the better. Olha só que linda é a vida, há sempre um começo, uma nova canção. Corra, abrace, respire e sinta essa alegria no coração. Ensine o amor, aprenda a viver. Ame a vida, cuide bem de você. Cuidar da saúde é viver com alegria. Unimed Maringá, nosso melhor plano é cuidar de você. Estamos de volta com o tema Malefícios do Açúcar, com o Dr. Sidney Signorini. Muito bem, Sidney, no caso, por exemplo, existe algum sinais que chamam a atenção de um paciente que ele pode ser ou não diabético? Existe sim. Nessa situação da progressão da resistência insulínica até o diabetes, além do indivíduo engordar, principalmente no abdômen, o pescoço, as linhas das mãos, a axila, elas escurecem. A gente chama isso de acantose. Começa a escurecer e saem umas verruguinhas. Então, desde criança até adolescentes, adultos, sempre você tem esse processo. É lógico, naqueles que são mais morenos fica um pouco mais escuro, naqueles que são mais clarinhos eles ficam mais ocre e com umas verruguinhas em volta. Então, se você tem esse tipo de sinal em casa, procura um médico e peça para dosar a insulina, a glicose, mas a insulina, porque geralmente isso denota que você já está produzindo mais insulina do que deveria para metabolizar a glicose. Isso pode progredir para o diabetes. Portanto, então, não é só dosar a glicose, né? Dosar a insulina também. A insulina fica positiva 5 anos antes. Porque provavelmente ela está em níveis mais baixos, né? E esse passo pode seguir o seu caminho, né? Seguir o seu caminho. Então, bom, nós estamos falando sobre também uma das complicações, né, do excesso de uso do açúcar. É lógico que existe aí, nesse contexto, vários fatores, né? Mas o diabetes é uma complicação muito assim, séria nessa doença, é o uso excessivo do açúcar, né? O diabético em si, ele deve evitar o uso desse açúcar de adição.
Antigamente a gente tirava do diabético tudo que desce debaixo da terra, né? Então qualquer tipo de carboidrato a gente tirava. Hoje a gente restringe principalmente os carboidratos que a gente chama de carboidrato de absorção rápida, né? O açúcar, farinha branca, o pão branco, né? E a gente tem uma certa retaguarda com aqueles, batata, pode comer, mas com um pouco mais de parcimônia, né? E o diabético deve manter um pouco mais de proteína, frutas não tão doces, né? As oleaginosas, que são os amendoins, as castanhas, isso tudo é um alimento muito bom. O azeite de oliva, né? Isso é um alimento muito bom para o diabético. Mas açúcar de adição, de forma alguma, no paciente diabético. E também naqueles pacientes que querem emagrecer, que não podem ter, né, uma dieta com tanta caloria, retirar açúcar da dieta é uma maneira muito prática e eficaz de você diminuir o valor calórico dela como um todo. Bom, falando do paciente diabético, né, das complicações, eu estava até comentando aqui em off, eu como oftalmologista, eu sei que o diabético, né, não compensado, ele pode ser, né, responsabilizado por uma terceira causa de cegueira, né, no mundo, né? Além das complicações que elas podem acarretar no organismo, das quais eu gostaria que você esclarecesse ao nosso amigo telespectador. O diabetes, ele não mata em si, ninguém morre por ser diabético, né? A pessoa acaba morrendo ou tendo uma diminuição de qualidade de vida devido às complicações do diabetes. Cegueira é a principal causa de amputação, excetuando acidentes. A nefropatia diabética, então, é a principal causa de hemodiálise, né? A cardiopatia, né? O paciente morre de infarto ou de AVC. Então essas são, e as feridas de perna, né? As úlceras, gangrenas, essas são as principais complicações. Agora, quem é que vai ter isso? Vai ter isso o diabético que não se controla. Então essas metas de controle do diabetes, elas existem justamente para evitar que o paciente desenvolva as complicações crônicas. Então, eu costumo dizer que, embora possíveis, essas complicações do diabetes elas não são necessárias. O bom tratamento da doença, o bom controle da doença evita que o paciente padeça de mais isso, além do próprio diabetes. Bom, o importante também nessa história é o diagnóstico preventivo, né? Se ele tiver uma genética na família, por exemplo, né? E alguns sintomas, quais os sintomas que o indivíduo pode desconfiar que ele está com diabetes? Então vamos lá. Primeiro, né, a genética familiar ela é bastante importante no diabetes tipo 2, que é 90% dos diabéticos, que é esse diabetes do adulto, que ganha peso, se torna resistente à insulina e depois diabético. Existe um outro tipo de diabetes que é o tipo 1, que é na criança, no adolescente, no adulto mais jovem, que é aquele diabetes que já progride rapidamente para o uso da insulina, por destruição das células do pâncreas. Os sintomas nem sempre estão presentes. E esse é o grande revés do diabetes. Em 50% dos casos, o paciente não sente nada. Mas os sintomas tradicionais são sede excessiva, a urinar excessivamente e tomar muita água. Então começou a tomar muita água, urinar muito, sentir muita sede, né, e começou a ganhar peso, começou a estar com as manchinhas escuras no pescoço. O triglicerídeo subiu, o HDL caiu, fez um ultrassom e deu gordura no fígado. Quer dizer, esses são indícios de que você está desenvolvendo aquilo que a gente chama de síndrome metabólica, que, entre outras coisas, tem o diabetes lá dentro fazendo parte de tudo isso. Então, não são tão característicos sintomas, mas qualquer sintoma desse, numa família que tenha diabetes tipo 2, fazer o exame. Existe um teste rápido, que é feito em farmácia mesmo, em campanhas de diabetes, que é a glicemia capilar, é um exame eficaz. Quais são os valores? Em jejum até 99, 100 até 126 já é o pré-diabetes, de 126 para cima já é diabetes. Fora do jejum, estou passando no meio da rua lá e tem uma campanha, lá eu tomei café da manhã. Até quanto pode dar? Até 140. Se der entre 140 e 200 é o pré-diabetes. Se der acima de 200 é diabetes. Então os valores para jejum e fora do jejum são diferentes. Bom, Sidney, a gente vai enfocar o tema aqui, obesidade, se bem que aqui valeria a pena um programa só sobre obesidade, né? De qualquer maneira, como o açúcar, nós estamos enfocando aqui, o açúcar em si, ele é uma causa de obesidade também, né? Ou existem outros fatores também que podem provocar, no caso, a obesidade infantil, por exemplo. Quando a gente trata obesidade, eu falo brincando lá para os pacientes que a gente procura alguma coisa que faça o indivíduo engordar, né? Não é simplesmente pelo que ele come ou deixa de comer. É lógico que uma alimentação hipercalórica, e aí o açúcar e a gordura são os dois grandes vilões, né? O açúcar cada grama tem 4 calorias e a gordura cada grama tem 9 calorias. E você junta essas duas coisas, dá uma coisa bem gostosa que chama chocolate, né? Que engorda bastante também. Então, esses alimentos, que são os alimentos que têm uma densidade calórica muito grande, né? Que tem muita caloria concentrada,
são grandes vilões. É lógico também que na obesidade, assim como no diabetes, eu tenho os fatores genéticos, né? Eu tenho famílias de obesos, tenho famílias que já perpetuam a obesidade. Mas quando o paciente vai ao endocrinologista fazer uma consulta para a obesidade, a gente tem que procurar inicialmente se ele tem algum fator metabólico, resistência insulínica, hipotireoidismo e algum fator alimentar que faça ele engordar. Feito isso, vamos tentar definir com o paciente qual que seria a estratégia melhor aí para a perda de peso. Bom, no caso do diabetes, por exemplo, para a gente focar o tratamento, bom, é lógico que, primeiramente, a dieta é algo importante, né? É a base, né? É a base, né? Bom, e na sequência vem o tratamento medicamentoso. Hoje em dia, a gente já sabe que, assim, eu falo brincando lá que diabetes não é para quem quer, é só para quem pode, né? Então, quem tem diabetes, geralmente tem um familiar diabético, ele já tem algum problema genético que em determinado momento foi ativado e faz com que ele deixe de aproveitar direito a insulina que ele mesmo produz. Então, hoje é muito raro, praticamente impossível fazer um tratamento para diabetes sem remédio. Antigamente, a gente começava com dieta e exercício. Se o paciente não melhorasse com a dieta e exercício, eu iria para medicamento, um só, depois para 2, depois para 3. Isso é um tratamento que é fadado ao erro, né? Então, hoje eu já entro com tudo. Hoje em dia, um paciente diabético, ele faz desde o início um tratamento medicamentoso e nutricional. Medicamentoso porque ele tem defeitos genéticos que a medicação corrige. Eu tenho medicamentos que fazem com que ele volte a aproveitar corretamente a insulina que ele mesmo produz. Não se trata de fazer produzir mais insulina, mas aproveitar melhor a insulina dele mesmo. E além disso, eu tenho que ter dieta, atividade física para ajudar com que a coisa ande num contexto legal ali. A cirurgia, no caso, essas cirurgias, né? Metabólicas, bariátricas, bariátricas, elas têm algum efeito nesse sentido ou não? Sim. É lógico que existe o paciente que é para cirurgia, existe o paciente que é para tratamento clínico. Mas em caso de obesidade mórbida, ou em caso que o paciente tem o diabetes, mais obesidade, a hipertensão, o colesterol, triglicerídeos, né? Tudo isso vai fazer, a cirurgia vai reverter tudo isso. É lógico que eu gero outros problemas com a cirurgia, que é a parte da reposição de nutrientes e tal, que depois eu posso fazer adequadamente. No caso, senhorine, com o uso indiscriminado que as mães geralmente utilizam do açúcar, né? Em vários produtos, em vários alimentos, né? Que dão para as crianças, né? É meio problemático isso, né? Quais são os malefícios que esse uso, né, dessas mães, muitas vezes mal informadas, né, determinam na saúde de suas crianças? Um docinho sempre vai bem, né? Ainda mais quando vem da mãe e tudo, mas para a saúde não é tão bom. Existe uma teoria bastante interessante que é a teoria dos 1000 dias. Então esses 1000 dias são assim, desde que a criança é concebida, né, desde que ocorreu a fecundação, até ela completar 2 anos de idade. E nesse período ela vai formar todo o tecido adiposo, que ela vai usar depois para todo o resto da vida dela. Então evitar esse negócio de açúcar mamadeiro, adoçante que eu falo é mel, açúcar, espessantes, alimento rico em carboidrato, em farinha, é até os 2 anos de idade que essa criança vai definir os seus genes. E é ali que ela vai definir, a mãe vai ajudar a definir se essa criança vai ser obesa no futuro ou não. Então nada de açúcar, a criança até 1 ano de idade, ela não tem esse sabor doce, a língua dela ainda não desenvolveu, ela não consegue sentir o sabor doce dos alimentos. Então não vai fazer diferença para o paladar da criança se ela está comendo açúcar ou não, mas vai fazer sim muita diferença no tanto de caloria e no tanto de gordura que essa criança está formando. E o que ela formar até os 2 anos de idade vai definir quem ela vai ser quando ela crescer. Sidney, para finalizar, quais são suas dicas assim, para emagrecimento, para evitar um futuro diabetes? Eu só estava conversando contigo em off aqui agora há pouco, que a gente veio de cidade pequena, né? E como é que a gente comia lá, né? Era aquela comidinha da roça, né? Aquela comidinha caseira. Então me lembro que era comida feita in natura, comida de verdade, arroz, feijão, carne, salada, pãozinho, leitinho, né? Final de semana que a gente comia uma pizza, que saía para ir para a missa e comer uma coisa depois. A pipoca era um pedinho pequeno, e veja que nessa época a gente via pouco obeso andando por aí, bem menos diabético do que hoje, né? Então nós deixamos de comer comida de verdade e trocamos a nossa alimentação por uma alimentação muito industrializada, muito concentrada de calorias, com muita gordura, com muito aditivo. Então, a resposta dessa pergunta é muito simples, é voltar a se alimentar de forma simples, com alimentos que de fato façam bem para o nosso organismo, que tenham menos química, que tenham menos caloria, que tenham menos adição de açúcar, que sejam menos industrializados, com menos refrigerantes, com mais sucos naturais, com mais frutas, né? Hoje em dia tem criança que não sabe ainda o que é o reino vegetal, né? Não aprendeu ainda o que é uma folha de alface. Isso parte do exemplo dos pais. Então essa educação alimentar a gente tem que começar desde muito cedo. E para os adultos que aqui já estão com a alimentação já totalmente
desinformada, vamos voltar para nossas origens, vamos voltar a comer um pouquinho melhor, vamos voltar a comer com qualidade, vamos falar não para o sedentarismo, vamos dizer não para a obesidade, vamos voltar a ser magros, felizes e livres de doenças. Se for muito difícil sozinho, tem gente, né, psicólogo, médico, nutricionista, né, educador físico, que pode ajudar a gente a atingir esses objetivos, mas nós não podemos ficar doentes e nem perder nossa saúde só pelos excessos da nossa alimentação. Eu gostaria de acrescentar um aditivo aí, nessa dieta toda que você disse aí, os conselhos. Atividade física. Importantíssimo. É muito importante, tá? Associando a tudo isso, a atividade física. Não seja um sedentário. Vai chegar longe se não for um sedentário. Eu quero te agradecer a oportunidade que nos deu, né, de dar toda a sua sapiência, né, esses conhecimentos numa área tão importante que é a endocrinologia, né, do qual você é expert. Obrigado. Foi um prazer muito grande. E lembrando aos nossos amigos telespectadores, para aqueles que queiram, né, contratar um pianista, um cantor, entendeu? Quer dizer, o doutor Sidney está aqui disponível para dar o telefone dele para os maiores interessados, viu, Sidney? Não é verdade? Músico temporariamente trabalhando como médico, né? Essa era outra face. Mas obrigado mais uma vez. Muito agradecido. Eu queria lembrar aos nossos amigos telespectadores, né, que esse programa, bem como os outros demais, estão na nossa página no Facebook e no YouTube, né? Por favor, acesse, você vai encontrar assuntos bem interessantes. Agradecemos a gentileza da tua atenção, espero contar com a tua audiência para um próximo programa. Saúde hoje, 17 anos com você. Clínica de Psicologia Doutora Michele Maimone. Especializada no Brasil e Estados Unidos, a psicóloga Doutora Michele Maimone atende crianças, adolescentes e adultos. Um nome que é sinônimo de credibilidade e tradição na área de saúde em Maringá e região. Agende seu horário. Não se desespere se seu equipamento autoclave estragou. Agora em Maringá, oficina da autoclave. Substituímos sua autoclave durante o conserto. Representante autorizado Cristófoli Biossegurança. Avenida Getúlio Vargas 252. Fone 44-3255-6238 e 9858-7365. Oficina da autoclave. Musculação, ginástica, natação, hidroginástica, artes marciais, pilates. Quem passa por aqui vive melhor. Academia Físico e Forma, Rua Arthur Thomas, número 1010, telefone 3222-7836. Na hora dos óculos de grau, procure a Ótica Comercial. Dezenas de opções em armações e lentes e tudo facilitado pelo crediário próprio ou no cartão. Entre no clima do verão com as ótimas opções em óculos de sol das melhores marcas. Vai presentear? A Ótica Comercial também tem o presente. Grande linha em joias e relógios e vários modelos de alianças. Bom atendimento, rapidez e garantia. Procure a Ótica Comercial. Em Maringá, ótica é comercial. Olha só que linda é a vida. Há sempre um começo, uma nova canção. Corra, abrace, respire e sinta essa alegria no coração. Ensine o amor, aprenda a viver. Ame a vida, cuide bem de você. Cuidar da saúde é viver com alegria. Unimed Maringá. Nosso melhor plano é cuidar de você. Há 38 anos, o escritório de contabilidade Escoplan assessora seus clientes de maneira íntegra e eficaz. A Escoplan é uma empresa de sucesso e responsabilidade social que apoia há 6 anos o programa Saúde Hoje.